Eram 3 da manhã, numa noite sem lua, em 1940. Sentinelas francesas posicionadas ao longo da floresta de Ardenas ouviram algo que desafiava qualquer explicação. O som de uma divisão alemã inteira a avançar por um terreno que deveria ser intransitável na escuridão total. Quando amanheceu, descobriram algo muito mais assustador do que as táticas inimigas. Os soldados alemães que encontraram tinham marchado continuamente durante 72 horas seguidas, com as pupilas dilatadas, movendo-se com uma precisão mecânica que parecia quase desumana. Esses homens não mostravam sinais de exaustão, nenhuma resposta à dor, e uma desconexão perturbadora da realidade que arrepia até mesmo veteranos endurecidos pela batalha. O que os defensores franceses testemunharam naquela manhã foi o resultado da experiência militar mais perigosa da história da humanidade, envolvendo um pequeno comprimido branco que prometia criar o soldado perfeito, mas, em vez disso, criou monstros. Em 1937, uma empresa farmacêutica sediada em Berlim, chamada Temmler Werke, começou a comercializar um novo estimulante revolucionário sob a marca Pervitin. O momento não poderia ter sido mais perfeito para uma nação em reconstrução após a devastação econômica. Em 12 meses, essa substância à base de metanfetamina se espalhou pela sociedade civil alemã com uma velocidade sem precedentes, criando o que os historiadores mais tarde descreveriam como o primeiro fenômeno de aprimoramento químico em massa do mundo. A transformação foi notável. Donas de casa que lutavam para manter a energia com tarefas domésticas intermináveis, de repente se viram capazes de trabalhar do amanhecer à meia-noite sem fadiga. Estudantes descobriram que podiam estudar por dias a fio, absorvendo informações com um foco laser que parecia quase sobrenatural. Trabalhadores de fábricas, antes limitados pela resistência humana, começaram a trabalhar em turnos que se estendiam pela noite, mantendo níveis de produtividade que desafiavam as limitações biológicas. A substância prometia tudo o que uma população exausta ansiava desesperadamente: energia ilimitada, concentração elevada, desempenho físico aprimorado e, o mais notável, a capacidade de funcionar com o mínimo de sono por longos períodos. O que tornava o Pervitin particularmente sedutor para a sociedade alemã era a sua disponibilidade sem precedentes. Ao contrário de outras substâncias controladas da época, podia ser comprado em qualquer farmácia alemã sem receita médica, supervisão médica ou mesmo avisos básicos de segurança. Os cidadãos faziam fila nas farmácias de todo o Reich, convencidos de que tinham descoberto a chave para alcançar um desempenho sobre-humano. Os farmacêuticos relatavam que esgotavam o estoque poucas horas após receberem novos carregamentos. A procura era tão intensa que a Temmler Werke tinha dificuldade em manter níveis de produção adequados, mesmo após ter expandido drasticamente as suas instalações fábricas. Os anúncios proclamavam o Pervitin como a solução definitiva para as exigências crescentes da vida moderna. Os materiais de marketing mostravam pessoas enérgicas a superar os desafios diários, com um vigor e entusiasmo sem precedentes. A empresa farmacêutica pintou um quadro atraente de uma substância que poderia libertar o potencial humano sem consequências, efeitos colaterais ou complicações a longo prazo. A sociedade alemã abraçou este estimulante químico com um entusiasmo que beirou o fervor religioso. Os profissionais médicos inicialmente elogiaram os efeitos do Pervitin, observando melhorias na produtividade dos trabalhadores, no desempenho acadêmico dos estudantes e no moral geral da população civil. A literatura médica inicial descreveu a substância como um avanço na ciência farmacológica, representando a primeira tentativa bem-sucedida da humanidade de otimizar quimicamente o desempenho humano. O endosso da comunidade médica proporcionou legitimidade científica que acelerou a aceitação pública. O que a população civil não percebeu foi que estava a participar num experimento social, sem precedentes de melhoria química em massa. Os efeitos a longo prazo permaneceram completamente inexplorados e o potencial de dependência, danos psicológicos ou fisiológicos era totalmente desconhecido. A sociedade alemã tinha se tornado essencialmente um enorme laboratório para testar os limites da modificação farmacêutica humana. Mas o verdadeiro poder do Pervitin só seria revelado quando os líderes militares reconheceram o seu potencial impressionante para aplicações bélicas. O que aconteceu a seguir transformaria não apenas soldados individuais, mas alteraria fundamentalmente toda a natureza do combate em si, criando uma nova categoria de guerra química que tinha como alvo as próprias forças de uma nação.
À medida que as tensões políticas na Europa aumentavam ao longo do final da década de 1930, médicos militares alemães começaram a realizar estudos sistemáticos dos efeitos do Pervitin no desempenho físico, no estado de alerta mental e na prontidão para o combate. As suas descobertas superaram todas as expectativas e desafiaram suposições fundamentais sobre as limitações humanas na guerra. Os participantes dos testes demonstraram notável capacidade de resistência, mantendo níveis máximos de desempenho por longos períodos, sem o declínio típico associado à fadiga, fome ou privação de sono. Os testes militares iniciais foram conduzidos em sigilo total, em instalações de treino remotas em toda a Alemanha. Soldados voluntários receberam doses precisas de Pervitin e foram submetidos a desafios físicos e mentais cada vez mais exigentes. Os resultados foram tão extraordinários que os médicos militares inicialmente questionaram a sua própria metodologia, suspeitando de erros de medição ou efeitos psicológicos de placebo. No entanto, testes repetidos confirmaram o impacto notável da substância no desempenho humano. Os soldados podiam marchar continuamente por distâncias que deveriam exigir vários dias de viagem. Manobras militares complexas que normalmente exigiam horas de coordenação cuidadosa foram concluídas com velocidade e precisão sem precedentes. Mais significativamente, o sono tornou-se quase totalmente desnecessário por longos períodos, e as respostas à dor foram drasticamente reduzidas, permitindo que o pessoal continuasse a funcionar, apesar de ferimentos que normalmente incapacitariam soldados comuns. Estes estudos preliminares chamaram a atenção da alta liderança militar da Alemanha, que reconheceu imediatamente as implicações estratégicas. Se um exército inteiro pudesse operar sem as restrições tradicionais da resistência humana, isso alteraria fundamentalmente o equilíbrio de poder na guerra europeia. A doutrina militar tradicional baseava-se em padrões previsíveis de avanço, descanso e consolidação. Um exército que pudesse eliminar o componente descanso teria uma vantagem tática quase insuperável. No início de 1939, os estrategas militares encomendaram uma quantidade sem precedentes de 35 milhões de doses de Pervitin, em preparação para as operações militares que se avizinhavam, em particular, a invasão planeada da França. Estes suprimentos foram distribuídos sistematicamente entre 3 milhões de soldados alemães, representando uma das maiores experiências farmacêuticas da história em matéria de melhoria humana. Cada soldado recebeu comprimidos contendo precisamente 3 miligramas do composto ativo, uma dose cuidadosamente calculada para maximizar a eficácia em combate e minimizar os efeitos colaterais imediatamente visíveis. O momento dessa distribuição em massa foi deliberadamente coordenado com a revolucionária estratégia militar alemã, conhecida como Blitzkrieg, Guerra Relâmpago. Essa abordagem tática exigia que os soldados mantivessem uma pressão implacável e contínua sobre as forças inimigas, avançando sem pausas para os tradicionais períodos de descanso ou consolidação de suprimentos. As limitações humanas historicamente tornavam impossível manter uma agressão tão sustentada. O Pervitin prometia eliminar completamente essas restrições biológicas. Os oficiais médicos militares desenvolveram protocolos de distribuição sofisticados para garantir o fornecimento consistente às unidades da linha de frente. Cada médico de companhia carregava quantidades padronizadas de Pervitin, junto com o equipamento médico tradicional. Os soldados recebiam as doses iniciais antes das operações importantes, com comprimidos adicionais disponíveis durante combates prolongados. Os militares basicamente industrializaram o aprimoramento químico, transformando todo um exército nacional em participantes involuntários de um experimento farmacêutico em grande escala. Os protocolos de treino foram modificados para incorporar os efeitos do Pervitin nos procedimentos de combate padrão. Os soldados aprenderam a operar eficazmente sob a influência da substância, ajustando as suas táticas para compensar o aumento da resistência e a alteração da percepção da dor. A doutrina militar foi reescrita para explorar as vantagens proporcionadas pelo aumento químico, criando novas possibilidades estratégicas que nunca tinham existido na guerra tradicional. Os soldados rapidamente desenvolveram a sua própria terminologia para os comprimidos, chamando-os de pílulas Stuka, em referência aos bombardeiros que voavam em picada durante os ataques, ou simplesmente pílulas para ir, e comprimidos energéticos. Esses apelidos informais escondiam a profunda transformação fisiológica e psicológica que ocorria nos seus corpos.
O que eles não percebiam era que estavam a participar da maior experiência farmacológica da história militar, com consequências que se estenderiam muito além de qualquer batalha ou campanha individual. No entanto, as revelações mais chocantes sobre o impacto do Pervitin no campo de batalha ainda estavam por vir, enquanto as forças alemãs se preparavam para lançar a sua máquina de guerra quimicamente aprimorada sobre uma Europa despreparada e inocente. O cenário estava montado para uma demonstração de aprimoramento humano-químico que redefiniria a própria natureza da guerra. Quando as forças alemãs cruzaram a Polônia em setembro de 1939, avançaram com uma intensidade e coordenação que surpreenderam os observadores militares em todo o mundo. A guerra tradicional dependia de avanços calculados, pausas estratégicas para reabastecimento e reorganização, e períodos necessários de consolidação para manter a coesão das unidades. A abordagem alemã abandonou completamente estas convenções comprovadas, criando um novo paradigma de pressão militar contínua e implacável, que parecia desafiar as limitações humanas. A invasão proporcionou a primeira demonstração em grande escala dos efeitos do Pervitin no campo de batalha. Embora a inteligência aliada inicialmente tenha atribuído o sucesso alemão a táticas e equipamentos superiores, em vez de aprimoramento químico, os soldados alemães avançaram sem parar, muitas vezes cobrindo distâncias que deveriam exigir vários dias de marcha cuidadosa em apenas algumas horas. Mais notável ainda, eles mantiveram uma coordenação tática complexa durante esses movimentos prolongados, sugerindo que sua resistência aprimorada não veio acompanhada de qualquer diminuição correspondente na acuidade mental ou na capacidade de tomada de decisão. Os defensores polacos viram-se confrontados com um inimigo que operava de acordo com regras de combate completamente diferentes. As forças alemãs apareceram em locais onde a doutrina militar sugeria que não deveriam ser capazes de chegar durante dias, tendo atravessado terrenos difíceis a velocidades que pareciam impossíveis para unidades de infantaria com equipamento de combate completo. As estratégias defensivas tradicionais, baseadas em padrões previsíveis de movimento do inimigo e períodos de descanso necessários, tornaram-se completamente ineficazes contra forças que nunca paravam para descansar. A invasão da França em maio de 1940 proporcionou uma demonstração ainda mais dramática e bem documentada do impacto transformador do Pervitin no campo de batalha. As tripulações dos tanques alemães operaram os seus veículos continuamente durante 3 dias consecutivos sem descanso, mantendo manobras táticas complexas e ataques coordenados, enquanto seus homólogos franceses lutavam para compreender o ritmo sem precedentes do ataque. Não se tratava de sprints breves, seguidos de recuperação, mas de operações sustentadas que continuavam 24 horas por dia. Unidades de infantaria realizaram feitos que historiadores militares antes consideravam impossíveis. Divisões inteiras marcharam por terrenos anteriormente classificados como intransitáveis, chegando a posições estratégicas enquanto os defensores ainda estavam a estabelecer as suas fortificações. A famosa avançada em Sedan envolveu forças alemãs em movimento contínuo por mais de 60 horas, cruzando rios, navegando por florestas e mantendo formações táticas sem qualquer pausa significativa para descanso ou reorganização. Relatórios militares franceses desse período descrevem encontros com soldados alemães que pareciam completamente imunes a dissuasores convencionais. Os disparos de armas de pequeno calibre, que deveriam ter forçado retiradas táticas, foram totalmente ignorados, com os soldados em avanço a continuarem as suas missões apesar dos ferimentos e baixas evidentes à sua volta. Muitos defensores franceses relataram que as tropas alemãs pareciam estar a operar num estado de transe, perseguindo mecanicamente os seus objetivos, independentemente das perdas, obstáculos ou considerações táticas convencionais. O impacto psicológico nas forças adversárias foi devastador e talvez mais significativo do que as vantagens puramente físicas que o Pervitin proporcionava. Os soldados aliados viram-se confrontados com inimigos que operavam de acordo com regras completamente diferentes de resistência humana e tolerância à dor. O conhecimento de que as forças alemãs podiam manter operações agressivas 24 horas por dia criou um estado constante de ansiedade e incerteza entre as posições defensivas.
Os defensores nunca podiam prever quando ou onde o próximo ataque se materializaria, pois os seus inimigos pareciam capazes de atacar a qualquer hora, sem aviso prévio ou necessidade aparente de tempo de preparação. Relatórios da inteligência britânica documentaram casos de soldados alemães caminhando continuamente por distâncias superiores a 50 quilômetros enquanto carregavam equipamento de combate completo, armas e suprimentos. A doutrina militar tradicional, baseada em séculos de experiência em guerra, sugeria que tais feitos eram fisicamente impossíveis para seres humanos, comuns operando em condições de combate. No entanto, divisões alemãs inteiras estavam a realizar esses avanços como procedimento operacional padrão, alterando fundamentalmente o equilíbrio estratégico da guerra europeia. A rapidez do sucesso alemão durante a campanha francesa não se deveu apenas a táticas ou equipamentos superiores, embora esses fatores continuassem a ser importantes. A capacidade de manter uma pressão contínua, de aparecer onde os inimigos menos esperavam e de operar eficazmente, sem os tradicionais períodos de descanso, criou um efeito sinérgico que multiplicou o impacto das vantagens militares convencionais. O Pervitin tinha essencialmente eliminado uma das restrições fundamentais da guerra, a necessidade de as forças humanas descansarem e recuperarem. Mas por baixo desta aparente invencibilidade e eficácia militar sobrenatural, começavam a manifestar-se mudanças perturbadoras no próprio aparelho militar alemão. Os primeiros sinais das consequências mais sombrias do Pervitin já estavam a surgir. Embora a liderança militar continuasse focada nas vantagens táticas imediatas, em vez de preocupações com a sustentabilidade a longo prazo. No final de 1940, a equipa médica militar alemã começou a documentar efeitos secundários cada vez mais preocupantes entre os soldados que usavam Pervitin regularmente durante as operações de combate. Os primeiros relatórios, inicialmente descartados como incidentes isolados ou estresse de combate, mencionavam efeitos adversos preocupantes, incluindo problemas cardiovasculares graves, distúrbios circulatórios e o que o pessoal médico descreveu como irregularidades do sistema nervoso. Os soldados que consumiam a substância por longos períodos apresentavam sintomas que os médicos militares nunca tinham encontrado em situações de combate anteriores. Os casos mais preocupantes envolviam pessoal que tinha usado Pervitin continuamente durante várias semanas ou meses em campanhas prolongadas. Esses indivíduos exibiam padrões de comportamento que alarmavam seriamente os seus comandantes e colegas soldados. Alguns ficavam obcecados com detalhes menores e aparentemente irrelevantes, passando horas a limpar compulsivamente armas que já estavam impecáveis ou a organizar equipamentos com precisão meticulosa que não servia a nenhum propósito tático. O comportamento obsessivo muitas vezes interferia nas tarefas militares essenciais e na coordenação da unidade. Outros apresentavam explosões repentinas e imprevisíveis de agressividade dirigidas a colegas soldados, criando sérios problemas disciplinares dentro de unidades militares anteriormente coesas. Não se tratava de reações típicas ao estresse de combate, mas de episódios explosivos de violência que pareciam surgir sem aviso prévio ou provocação aparente. Os comandantes das unidades viam-se a lidar com pessoal que podia funcionar normalmente durante dias e, de repente, tornar-se perigoso para os seus próprios companheiros durante operações críticas. Os padrões de sono entre os utilizadores de Pervitin de longa data ficaram gravemente e permanentemente perturbados. Mesmo quando a substância estava temporariamente indisponível, os soldados afetados viam-se completamente incapazes de conseguir um sono repousante. Muitos relataram ter pesadelos vívidos e aterrorizantes e alucinações visuais que persistiram durante dias ou semanas após a última dose. Esses distúrbios do sono não eram sintomas temporários de abstinência, mas pareciam representar danos neurológicos permanentes que continuavam indefinidamente. As alucinações eram particularmente perturbadoras, porque muitas vezes ocorriam durante situações de combate ativo. Os soldados relataram ver forças inimigas que não estavam presentes, ouvir comandos que nunca foram emitidos, ou perceber ameaças que existiam apenas na sua percepção da realidade alterada quimicamente. Esses episódios criaram situações perigosas em que o pessoal afetado poderia disparar contra as suas próprias forças, ou abandonar posições defensivas para perseguir inimigos imaginários.
A coesão da unidade começou a sofrer dramaticamente à medida que o pessoal exausto e psicologicamente instável tomava decisões táticas cada vez piores durante operações críticas. Os comandantes descobriram que os soldados, sob a influência prolongada do Pervitin, não eram confiáveis para missões complexas, que exigiam julgamento e coordenação. O que inicialmente era um aprimoramento da eficácia militar estava a tornar-se um sério problema que prejudicava a funcionalidade militar básica. Os oficiais médicos notaram que os soldados precisavam de doses cada vez maiores para obter os mesmos benefícios de desempenho que antes eram proporcionados por pequenas quantidades. O que inicialmente exigia um único comprimido de 3 miligramas, agora exigia vários comprimidos consumidos ao longo do dia, com alguns membros do pessoal a tomar doses que excediam os níveis recomendados por margens enormes. Esta escalada criou graves faltas de abastecimento, que forçaram decisões difíceis sobre a alocação de recursos durante as campanhas ativas. O desenvolvimento da tolerância não foi gradual, mas pareceu acelerar rapidamente depois de começar. Soldados que usavam doses padrão há meses, de repente descobriram que elas eram completamente ineficazes, exigindo quantidades duplas ou triplas para manter a funcionalidade básica. Isto criou um ciclo vicioso em que as necessidades de abastecimento cresciam exponencialmente, enquanto a eficácia militar continuava a diminuir. Talvez o mais preocupante tenha sido o surgimento do que os médicos militares denominaram episódios de colapso. Colapsos repentinos e completos, que ocorriam sem aviso prévio durante operações militares. Os soldados ficavam subitamente inconscientes, não devido a ferimentos físicos ou ações inimigas, mas devido à exaustão completa do sistema nervoso. Esses indivíduos muitas vezes precisavam de ser evacuados imediatamente das zonas de combate ativas, reduzindo a força efetiva das suas unidades, precisamente quando a pressão militar era mais intensa. Os episódios de colapso eram imprevisíveis e pareciam atingir o pessoal mais experiente e anteriormente fiável. As unidades perdiam soldados importantes, incluindo sargentos e líderes de esquadrão, durante momentos críticos em que a sua liderança e experiência eram mais necessárias. A aleatoriedade destes colapsos criava uma incerteza constante dentro das formações militares. A liderança militar alemã viu-se confrontada com uma realidade desconfortável e cada vez mais urgente. O seu milagre estava a começar a consumir e destruir sistematicamente as forças que deveria fortalecer. A substância que prometia criar soldados superiores estava, em vez disso, a criar pessoal danificado e pouco fiável, que representava um risco para si próprio e para os seus companheiros. À medida que a guerra avançava para 1941 e além, relatórios das unidades da linha da frente pintaram um quadro cada vez mais perturbador dos soldados alemães sob a influência prolongada do Pervitin. O pessoal que se tornou dependente da substância frequentemente apresentava paranoia extrema, alucinações vívidas e mudanças violentas de humor, quando não conseguia obter a sua próxima dose programada. Não se tratava de incidentes isolados que afetavam um pequeno número de casos problemáticos, mas sim de colapsos sistemáticos que ocorriam em várias unidades, diferentes teatros de operações e vários níveis da hierarquia militar. A transformação que o uso regular de Pervitin criava nos soldados individuais era profunda e aterradora de se testemunhar. Estudos de casos individuais de arquivos médicos militares revelaram a terrível extensão em que a substância podia alterar a personalidade e o comportamento humano. Um exemplo bem documentado envolveu um sargento da Wehrmacht que usava Pervitin consistentemente há mais de 8 meses durante a campanha na Frente Oriental. Outros soldados relataram que ele começou gradualmente a apresentar um comportamento violento, cada vez mais imprevisível, atacando prisioneiros inimigos e seus próprios homens sem provocação aparente ou causa racional. O comandante da unidade do sargento documentou que os olhos do homem tinham assumido uma aparência vítrea permanente, refletindo a luz de uma forma que parecia antinatural e perturbadora para aqueles que o rodeavam. Ele falava em frases rápidas e desconexas, que muitas vezes faziam pouco sentido lógico, saltando entre tópicos sem qualquer ligação aparente. O mais preocupante era que ele tinha começado a mostrar uma paranoia total em relação aos seus colegas soldados, ficando convencido de que as ordens militares de rotina eram, na verdade, mensagens codificadas destinadas a expô-lo ao fogo inimigo.
Outro caso amplamente documentado descreveu uma tripulação de tanque que consumiu Pervitin continuamente durante o avanço na União Soviética. A tripulação manteve um desempenho notável durante semanas, operando o veículo com precisão e resistência, que excederam todas as expectativas. No entanto, quando o fornecimento de Pervitin foi interrompido por 3 dias consecutivos, devido a problemas na linha de abastecimento, os membros da tripulação começaram a apresentar graves sintomas de abstinência enquanto ainda operavam o veículo de combate em zonas de combate ativo. O comandante do tanque ficou convencido de que os seus próprios tripulantes eram agentes inimigos que se tinham infiltrado na sua unidade e estavam a tentar sabotar a missão a partir de dentro. A sua paranoia aumentou rapidamente, chegando ao ponto em que começou a fazer acusações contra soldados com quem tinha servido durante meses. A situação tornou-se tão perigosa que o comandante teve de ser contido fisicamente pelos seus subordinados para evitar que usasse a sua arma contra os tripulantes que agora via como inimigos mortais. Os hospitais militares localizados atrás das linhas da frente começaram a receber soldados que tinham perdido completamente o contato com a realidade objetiva. Estes indivíduos continuavam muitas vezes a acreditar que estavam envolvidos em operações de combate ativas, atacando o pessoal médico que consideravam forças inimigas que tentavam capturá-los ou interrogá-los. Os tratamentos psiquiátricos padrão revelaram-se totalmente ineficazes, uma vez que os danos químicos no seu sistema nervoso tinham criado sintomas que os conhecimentos médicos existentes não conseguiam abordar ou tratar adequadamente. A equipa médica que tratava esses casos relatou que os soldados afetados apresentavam sintomas diferentes de tudo o que havia sido documentado na literatura psiquiátrica militar anterior. O choque de guerra tradicional ou a fadiga de combate envolviam respostas psicológicas temporárias ao estresse extremo. Os casos de Pervitin representavam alterações permanentes na química do cérebro que não respondiam ao repouso, aconselhamento ou intervenção médica convencional. Talvez os mais perturbadores fossem os casos envolvendo soldados que desenvolveram o que o pessoal médico chamou de automatismo de combate, uma condição em que os indivíduos continuavam a desempenhar funções militares sem qualquer consciência ou envolvimento emocional. Esses soldados seguiam ordens mecanicamente, mantinham o seu equipamento obsessivamente e executavam manobras de combate com precisão técnica, mas não demonstravam qualquer reconhecimento do ambiente ao seu redor, dos seus companheiros soldados ou mesmo da sua própria identidade. O vício que acompanhava o uso prolongado de Pervitin trazia consigo depressão grave, alucinações persistentes, desidratação perigosa e náuseas constantes. Todos sintomas potencialmente catastróficos para soldados em situações de combate ativo. O que havia começado como um programa destinado a criar guerreiros superiores, acabou por produzir indivíduos danificados, que muitas vezes eram mais perigosos para as suas próprias forças do que para o pessoal inimigo. A transformação foi tão completa e perturbadora que alguns oficiais começaram a referir-se ao pessoal gravemente afetado como mortos-vivos. Soldados que continuavam a funcionar mecanicamente, mas tinham perdido a maioria dos aspectos do comportamento humano normal, da resposta emocional e do julgamento racional. Estes homens tinham se tornado algo entre humanos e máquinas, mantendo as capacidades físicas, mas perdendo as qualidades psicológicas que os tornavam soldados eficazes e camaradas de confiança. A liderança militar começou a reconhecer que tinha criado uma categoria de pessoal que não podia ser confiado com armas, não podia ser contado para missões complexas e não podia ser integrado com segurança com soldados não afetados. O programa de aprimoramento estava a destruir sistematicamente a base humana da qual a eficácia militar dependia em última instância. Em 1942, o establishment médico-militar alemão já não podia ignorar ou minimizar os efeitos catastróficos da distribuição generalizada de Pervitin nas suas forças armadas. Hospitais militares em toda a Europa ocupada relataram um aumento dramático e sem precedentes nas admissões por causa do que os médicos diplomaticamente chamavam de esgotamento nervoso, mas que representava mais precisamente colapsos psicológicos e físicos completos entre o pessoal de combate que usava a substância por longos períodos. A dimensão da crise tornou-se evidente quando unidades militares inteiras começaram a sofrer uma degradação simultânea do desempenho que não podia ser atribuída à ação inimiga, à escassez de suprimentos ou ao estresse tradicional do combate. Companhias que, poucos meses antes, eram forças de combate de elite,
viram-se incapazes de executar até mesmo operações militares básicas. Os soldados não conseguiam manter a concentração durante briefings de rotina, não cumpriam ordens táticas simples e apresentavam problemas de coordenação que os tornavam um risco em situações de combate, em vez de um trunfo. Comandantes de regimento começaram a relatar que até 30% do seu pessoal estava a sofrer algum tipo de comprometimento relacionado ao Pervitin a qualquer momento. Não se tratava de problemas temporários que poderiam ser resolvidos com descanso ou tratamento médico, mas de incapacidades persistentes que pareciam ser permanentes. Batalhões inteiros estavam a ser retirados do serviço na linha de frente devido à falta de confiabilidade do seu pessoal, afetado pela substância química. A logística de abastecimento tornou-se um pesadelo cada vez mais desesperador à medida que os comandantes lutavam para equilibrar as necessidades militares tradicionais com a crescente dependência química das suas tropas. As unidades exigiam quantidades cada vez maiores de Pervitin, enquanto a sua eficácia real em combate continuava a diminuir vertiginosamente. Os recursos militares que deveriam ter sido dedicados a suprimentos essenciais, como armas, munições, alimentos e combustível, eram consumidos por necessidades farmacêuticas que destruíam sistematicamente a capacidade de combate que deveriam reforçar. O fardo logístico tornou-se tão grave que foram criadas unidades de abastecimento especiais, especificamente para gerir a distribuição de Pervitin. Estas unidades exigiam transporte, segurança e apoio administrativo próprios, desviando ainda mais recursos das necessidades militares convencionais. A máquina de guerra alemã estava literalmente a consumir-se a si própria para alimentar a sua dependência química. A situação atingiu proporções de verdadeira crise quando as forças alemãs começaram a experimentar o que os analistas militares modernos reconheceriam como emergências de saúde mental em toda a unidade. Batalhões inteiros ficavam subitamente completamente inoperantes, com o pessoal a sofrer simultaneamente sintomas de abstinência, episódios de paranoia ou colapso psicológico total. Estas quebras em massa ocorriam frequentemente durante as operações mais críticas, deixando lacunas catastróficas nas linhas defensivas que as forças inimigas rapidamente identificavam e exploravam. Um exemplo particularmente devastador ocorreu durante operações defensivas em 1943, quando um regimento inteiro responsável por manter uma posição estratégica chave sofreu abstinência simultânea de Pervitin depois de o seu comboio de abastecimento ter sido destruído por bombardeamentos aliados. Em poucas horas, o regimento deixou de existir efetivamente como força de combate. Os soldados abandonaram as suas posições, não devido à pressão inimiga, mas porque estavam a sofrer alucinações, ataques de pânico e colapso físico total devido à abstinência química. A liderança militar alemã viu-se presa numa situação impossível e cada vez mais desesperada. A distribuição contínua de Pervitin mantinha a funcionalidade da unidade a curto prazo, mas garantia a destruição a longo prazo do seu pessoal, através da dependência, danos psicológicos e deterioração física. A interrupção imediata da substância provocaria sintomas de abstinência em massa que poderiam incapacitar divisões inteiras simultaneamente, levando potencialmente ao colapso militar total. Qualquer uma das opções ameaçava consequências militares catastróficas, mas a liderança havia perdido a capacidade de tomar decisões racionais sobre o programa. Muitas unidades já dependiam do Pervitin para funcionar, mesmo em níveis mínimos. A retirada significaria a derrota militar imediata, enquanto a continuação significava a destruição gradual, mas certa, de toda a sua força de combate. A situação era ainda mais complicada pelo facto de muitos oficiais superiores também terem se tornado dependentes do Pervitin. A tomada de decisões ao mais alto nível estava a ser influenciada por indivíduos cujos julgamentos estava comprometido quimicamente. A substância que deveria aumentar a eficácia militar tinha começado a comprometer a liderança estratégica responsável por dirigir os esforços de guerra. Aos poucos, os poucos oficiais superiores não afetados perceberam que tinham criado algo sem precedentes na história militar. Um exército literalmente viciado no seu próprio sistema de melhoria, sem um caminho claro para a recuperação que não resultasse no colapso militar imediato e total. O exército alemão tinha se tornado dependente de uma substância que estava a destruir sistematicamente a sua capacidade de travar uma guerra eficaz. Sintomas que podiam incapacitar divisões inteiras. Qualquer uma das opções ameaçava consequências militares catastróficas. Aos poucos, perceberam que tinham criado uma força militar viciada no seu próprio sistema de melhoria,
sem um caminho claro para a recuperação que não comprometesse a sua capacidade de continuar a lutar na guerra. Por trás das preocupações estratégicas e táticas, havia milhares de tragédias humanas individuais, criadas pelo uso generalizado do Pervitin no exército. Cartas pessoais, diários e registros médicos recuperados após a guerra oferecem vislumbres comoventes das experiências de soldados cujas vidas foram sistematicamente destruídas pela dependência química. Esses documentos revelam um nível de sofrimento que se estendeu muito além das baixas no campo de batalha, representando uma forma de dano institucional que afetou gerações inteiras. Uma entrada recuperada num diário, escrita por um jovem soldado de infantaria alemão chamado Klaus em 1943, descrevia suas tentativas cada vez mais desesperadas de obter mais Pervitin, depois de a cota oficial da sua unidade ter sido esgotada. A entrada detalhava como ele começou a trocar bens pessoais de enorme valor sentimental, incluindo fotografias de família, que eram sua única ligação com o lar, o relógio militar do pai da guerra anterior, e até cartas da mãe, tudo em troca de pequenas quantidades da substância de outros soldados, que conseguiram obter suprimentos extras. Klaus escreveu sobre ficar acordado à noite, não por causa da artilharia inimiga ou do estresse do combate, mas porque o seu corpo tinha esquecido como dormir naturalmente sem ajuda química. Descreveu a terrível constatação de que já não se lembrava de como era dormir normalmente, ou de como era sentir emoções genuínas, em vez da euforia artificial, ou da depressão esmagadora que agora dominavam a sua existência diária. A sua caligrafia tornou-se cada vez mais irregular ao longo das entradas do diário, refletindo a deterioração progressiva do seu controlo motor e da sua função cognitiva. Os registros médicos militares documentaram soldados que perderam quantidades dramáticas de peso devido aos efeitos severos de supressão do apetite do Pervitin. Alguns militares ficaram abaixo do peso mínimo exigido para o serviço militar ativo, mas continuaram a consumir a substância compulsivamente porque os sintomas de abstinência tornavam fisicamente impossível comer normalmente. Esses indivíduos frequentemente desenvolviam desnutrição grave e complicações de saúde relacionadas, mesmo quando havia alimentos adequados disponíveis para suas unidades. A perda de peso não foi gradual, mas ocorreu frequentemente de forma rápida ao longo de semanas, criando figuras esqueléticas que mantinham os uniformes militares, mas tinham perdido a substância física para os preencher. Fotografias médicas da época mostram soldados cuja aparência tinha sido tão dramaticamente alterada pela dependência química que eram quase irreconhecíveis como os mesmos indivíduos que tinham entrado no serviço militar apenas alguns meses antes. A correspondência familiar revelou a profunda angústia dos civis alemães, que recebiam cartas de filhos, maridos e irmãos cujas personalidades tinham sido completamente alteradas pela dependência química. Os familiares descreveram ter recebido comunicações de entes queridos, que pareciam pessoas completamente diferentes, escrevendo de forma errática e desconexa, expressando suspeitas paranoicas sobre membros da família em quem antes confiavam ou fazendo declarações que revelavam uma completa desconexão da realidade e das relações sociais normais. Uma mãe escreveu às autoridades militares, descrevendo cartas do seu filho que continham acusações de que ela estava a trabalhar com agentes inimigos, planos detalhados para vingança pós-guerra contra vizinhos, que ele alegava estarem a conspirar contra ele, e pedidos para que ela realizasse tarefas bizarras que não faziam sentido lógico. Ela observou que a caligrafia dele tinha mudado completamente, tornando-se pequena, apertada e obsessivamente detalhada, de uma forma que não tinha qualquer semelhança com a sua correspondência anterior. Os casos mais trágicos envolveram jovens soldados que foram recrutados diretamente da vida civil e imediatamente introduzidos ao Pervitin como parte do serviço militar padrão. Esses indivíduos não tinham nenhuma experiência básica da vida adulta sem o uso de substâncias químicas. Eles nunca desenvolveram mecanismos normais de lidar com o estresse, a fadiga, os desafios emocionais ou a interação social sem ajuda farmacêutica. Quando a guerra terminou e o Pervitin deixou de estar disponível, muitos destes jovens viram-se completamente incapazes de funcionar na sociedade em tempo de paz. Não tinham qualquer referência para respostas emocionais humanas normais, nenhuma experiência com padrões naturais de sono e nenhuma compreensão de como lidar com os desafios diários sem estimulantes químicos.
Todo o seu desenvolvimento adulto tinha ocorrido sob influência química artificial. As famílias dos veteranos relataram que os soldados que regressavam eram como estranhos que por acaso tinham rostos familiares. As mudanças de personalidade eram tão profundas que muitas esposas e pais sentiam que estavam a viver com pessoas completamente diferentes, que tinham apenas semelhanças físicas com os seus entes queridos. As taxas de divórcio entre os utilizadores de Pervitin que regressaram excederam em muito as médias normais do pós-guerra, à medida que as famílias lutavam para reconstruir relações com indivíduos cujas personalidades fundamentais tinham sido alteradas quimicamente. O custo pessoal estendeu-se muito além do fim da guerra, criando uma geração de veteranos cujas vidas foram permanentemente danificadas pela exposição a melhorias químicas sistemáticas. Não se tratava de problemas temporários que poderiam ser resolvidos com o tempo, terapia ou tratamento médico, mas alterações permanentes na química cerebral e na personalidade que afetariam esses indivíduos pelo resto de suas vidas. A tragédia foi agravada pelo facto de a maioria destes soldados nunca ter se voluntariado para experiências químicas. Eles simplesmente seguiram ordens militares, confiando que os seus líderes lhes estavam a fornecer ferramentas que os ajudariam a sobreviver ao combate e a servir o seu país de forma eficaz. Em vez disso, foram transformados em cobaias involuntárias de uma experiência farmacêutica em grande escala, que priorizou a vantagem militar a curto prazo, em detrimento do bem-estar humano a longo prazo. À medida que a situação militar geral da Alemanha se deteriorava ao longo de 1943 e 1944, os problemas criados pelo uso sistemático de Pervitin aceleraram drasticamente o colapso da sua eficácia de combate. As linhas de abastecimento que antes forneciam medicamentos de forma consistente às unidades da linha da frente tornaram-se cada vez mais instáveis devido às campanhas de bombardeamento dos aliados, à atividade partidária e ao colapso geral das redes logísticas alemãs. Isto criou episódios imprevisíveis de retirada entre as unidades de combate, precisamente nos momentos em que o desempenho militar era mais crítico. A deterioração da situação de abastecimento criou um ciclo vicioso que agravou os problemas existentes. As unidades que se tornaram dependentes do fornecimento regular de Pervitin viram a sua eficácia em combate diminuir rapidamente quando as entregas se tornaram esporádicas. Os comandantes enfrentaram a escolha impossível de usar os suprimentos cada vez mais escassos para manter as operações atuais, ou acumular reservas para crises futuras previstas. Qualquer uma das decisões arriscava desastres táticos imediatos. O desembarque na Normandia, em junho de 1944, foi uma demonstração clara e bem documentada de como a dependência química havia minado fundamentalmente as capacidades defensivas alemãs. Muitas unidades responsáveis pela defesa da muralha do Atlântico consumiam Pervitin regularmente há meses ou anos, criando uma força defensiva que era simultaneamente dependente de estimulantes químicos e vulnerável a interrupções no abastecimento. Quando o bombardeio maciço dos aliados que precedeu a invasão começou, ele não destruiu apenas as fortificações e equipamentos alemães, mas também interrompeu as redes de abastecimento cuidadosamente mantidas, que forneciam Pervitin às posições defensivas. Poucas horas após o início do bombardeio, as unidades alemãs se viram lutando uma complexa guerra em duas frentes, contra as forças invasoras que desembarcavam nas praias e contra seus próprios graves sintomas de abstinência. Relatos contemporâneos de comandantes alemães durante a campanha da Normandia descrevem unidades militares que simplesmente deixaram de funcionar como forças de combate coesas. Os soldados abandonaram as suas posições defensivas não por causa da pressão esmagadora do inimigo, mas porque estavam a sofrer alucinações graves, ataques de pânico ou colapso físico total devido à abstinência química. Secções inteiras da linha defensiva ficaram sem pessoal, uma vez que os soldados ficaram incapacitados pela dependência química do seu corpo. Um caso particularmente bem documentado envolveu um batalhão da Wehrmacht que defendia um cruzamento rodoviário crítico no interior, longe das praias. A unidade tinha mantido a sua posição de forma eficaz durante as fases iniciais do assalto, mas quando o seu abastecimento de Pervitin foi cortado pela interdição aliada, o comandante do batalhão relatou que os seus soldados começaram a sofrer um colapso psicológico em massa no espaço de 24 horas. O pessoal relatou ter visto tanques inimigos que não estavam presentes, ouvido bombardeios de artilharia durante períodos de silêncio e percebido ordens que nunca foram emitidas.
A retirada da França e os combates subsequentes durante a defesa do território alemão tornaram-se caóticos, em parte porque muitas unidades alemãs já não conseguiam manter a organização e disciplina militar básicas. O pessoal que deveria estar a implementar retiradas estratégicas, a estabelecer posições defensivas e a coordenar com unidades adjacentes, estava, em vez disso, focado em garantir a sua próxima dose de Pervitin, ou a lidar com as consequências cada vez mais graves da abstinência forçada. A quebra da disciplina militar tornou-se tão grave que algumas unidades alemãs sofreram mais baixas em incidentes de fogo, amigo do que em ações inimigas. Soldados que sofriam alucinações induzidas pela abstinência disparavam contra as suas próprias forças, acreditando que estavam a combater infiltrados inimigos. O comando e o controlo tornaram-se praticamente impossíveis quando os líderes das unidades não conseguiam prever se o seu pessoal seguiria ordens, interpretaria as situações com precisão ou manteria a disciplina básica de combate. Muitos soldados ficaram presos num ciclo perigoso em que os benefícios iniciais da substância eram completamente superados pela dependência, pelos sintomas de abstinência e pelos danos psicológicos que se seguiam. A eficácia militar tornou-se totalmente subordinada à logística química, criando uma situação em que o principal inimigo do exército passou a ser o seu próprio sistema de reforço. Os últimos meses da guerra viram as forças alemãs frequentemente mais incapacitadas pela sua dependência farmacêutica do que pela ação direta do inimigo. As unidades chegavam às posições defensivas em condições relativamente boas, mas ficavam completamente inoperantes em poucos dias, à medida que os seus suprimentos químicos se esgotavam. Este foi um dos exemplos mais completos da história de autodestruição militar, por meio do aumento químico. A história militar tradicional concentra-se em batalhas, estratégias e decisões táticas, mas a experiência alemã com o Pervitin demonstra como a dependência química interna pode tornar-se um fator mais decisivo do que a pressão militar externa. O exército alemão essencialmente derrotou-se a si próprio através da sua dependência do reforço químico, criando vulnerabilidades que as forças aliadas exploraram de forma mais eficaz do que qualquer estratégia militar convencional. Quando a Alemanha se rendeu em maio de 1945, o alcance total do impacto devastador do Pervitin nas suas forças militares tornou-se evidente para os investigadores e pessoal médico aliados. Os campos de prisioneiros de guerra em toda a Europa encheram-se de soldados alemães, que apresentavam sintomas que o pessoal médico militar tinha extrema dificuldade em categorizar ou tratar. Não se tratava de baixas de combate tradicionais, com ferimentos físicos ou traumas psicológicos convencionais, mas de indivíduos cujas funções neurológicas e psicológicas básicas tinham sido gravemente comprometidas por anos de reforço químico sistemático. Os oficiais médicos aliados, muitos dos quais com experiência no tratamento de várias formas de trauma de combate, viram-se completamente despreparados para a escala e a natureza da dependência química que encontraram entre os prisioneiros alemães. Os exames médicos iniciais revelaram milhares de casos envolvendo ex-militares alemães que necessitavam de tratamento psiquiátrico prolongado, cuidados médicos especializados e reabilitação de longo prazo que os sistemas médicos militares existentes não estavam equipados para fornecer. Os sintomas apresentados pelos ex-usuários de Pervitin eram diferentes de tudo o que havia sido documentado na literatura médica militar anterior. Muitos exibiam mudanças permanentes de personalidade que não tinham nenhuma semelhança com seus perfis psicológicos pré-guerra. A insônia crônica afetava praticamente todos os usuários de longa data, mas, ao contrário dos distúrbios do sono típicos, não podia ser tratada com medicamentos convencionais ou intervenções terapêuticas. A insônia parecia ser neurologicamente permanente, representando um dano fundamental à química do cérebro, que persistia indefinidamente. A depressão grave era quase universal entre os ex-usuários, mas não se tratava da depressão temporária, associada à derrota militar ou à separação da família. Avaliações médicas revelaram uma depressão tão profunda que muitos indivíduos não demonstravam nenhuma resposta emocional a estímulos positivos, boas notícias sobre familiares ou mesmo notícias do fim da guerra. Sua capacidade de experimentar emoções humanas normais parecia ter sido permanentemente comprometida. Os distúrbios cognitivos eram igualmente generalizados e pareciam irreversíveis. Ex-soldados que eram intelectualmente capazes antes do serviço militar, agora tinham dificuldade em tarefas básicas, como seguir instruções simples, lembrar-se de eventos recentes ou manter a atenção durante conversas.
Não eram problemas temporários que poderiam ser resolvidos com descanso ou reabilitação, mas reduções permanentes na capacidade cognitiva. O custo social na Alemanha do pós-guerra foi devastador e se estendeu muito além dos casos médicos individuais. Famílias em todo o país tentaram reconstruir relacionamentos com veteranos cujas personalidades foram fundamentalmente alteradas pela dependência química. Muitos descobriram que os seus familiares que regressavam eram essencialmente estranhos que por acaso partilhavam características físicas familiares. As esposas relataram que os seus maridos tinham se tornado pessoas completamente diferentes, exibindo traços de personalidade, respostas emocionais e padrões de comportamento que não tinham qualquer semelhança com os homens com quem se tinham casado. As crianças tinham dificuldade em compreender por que razão os seus pais pareciam incapazes de as reconhecer emocionalmente, mesmo que se lembrassem delas intelectualmente. O programa de melhoria química criou uma geração de veteranos que estavam fisicamente presentes, mas psicologicamente ausentes das suas próprias famílias. O emprego tornou-se praticamente impossível para muitos ex-usuários de Pervitin. Os empregadores relataram que esses indivíduos não conseguiam manter horários de trabalho consistentes, seguir instruções rotineiras ou interagir normalmente com colegas de trabalho e clientes. Muitos desenvolveram comportamentos compulsivos que interferiam no desempenho profissional, enquanto outros apresentavam mudanças de humor imprevisíveis que os tornavam inadequados para o ambiente de trabalho. As instituições médicas alemãs, no período imediatamente após a guerra, ficaram sobrecarregadas com o grande número de ex-militares que precisavam de tratamento especializado para o que hoje seria reconhecido como dependência grave de estimulantes e distúrbios psicológicos associados. O sistema de saúde, já devastado por anos de guerra, carecia dos recursos, da experiência e da infraestrutura necessários para lidar com a escala de dependência química que havia sido sistematicamente criada pela política militar. Conferências médicas internacionais no final da década de 1940 apresentaram palestras sobre os casos alemães de Pervitin, enquanto profissionais da área médica tentavam compreender e desenvolver tratamentos para tipos de dependência química nunca antes encontrados. Os casos se tornaram objeto de pesquisas médicas que continuaram por décadas, à medida que os profissionais de saúde tentavam desenvolver tratamentos eficazes para os danos neurológicos e psicológicos sem precedentes. Talvez o mais trágico seja que muitos indivíduos afetados